Imagine uma sala escura, iluminada apenas pela luz suave de velas dispostas em círculo. O som do atabaque preenche o ambiente enquanto a fumaça da defumação sobe lentamente, criando uma atmosfera que parece suspensa no tempo. No centro, um médium de olhos fechados entra em transe. Uma entidade se manifesta com palavras calmas, postura serena e um propósito claro: ajudar quem está ali buscando orientação. Para quem vê de fora, essa cena pode parecer exótica, mística, até mesmo incompreensível. E então vem a pergunta, quase como um sussurro de julgamento: mas eles acreditam em Deus? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega um peso enorme de desinformação e preconceito. Neste vídeo, vamos confrontar esse questionamento com fatos, com história, com espiritualidade, mas acima de tudo com clareza. Porque a fé que move milhões de umbandistas no Brasil não só acredita em Deus, ela é totalmente fundamentada nele. Para entender a relação entre a Umbanda e Deus, é preciso começar do início. A Umbanda nasceu em solo brasileiro, em 1908, quando o médium Zélio Fernandino de Moraes incorporou o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas em Niterói, Rio de Janeiro. Desde então, ela se desenvolveu como uma religião sincrética, que une elementos do catolicismo, espiritismo kardecista, tradições indígenas e raízes africanas. Apesar da diversidade de suas influências, há um ponto central e inegociável em sua prática: a crença em um Deus supremo. Na Umbanda, ele é chamado de Olorum ou Zambi, um ser único, criador de tudo que existe, presente em cada forma de vida, em cada manifestação espiritual, em cada partícula do universo. Nada acontece fora da vontade ou da permissão de Deus. Toda gira começa com orações a Ele. Toda entidade que se manifesta o faz em nome dele. Em outras palavras, Deus não é apenas uma crença abstrata. Ele é a fonte de toda a energia espiritual dentro da Umbanda. É aqui que muitos se confundem. Quando vem um caboclo ou um exu sendo incorporado, ou uma oferenda feita a um orixá, alguns acreditam que se trata da adoração a outras divindades. Mas isso é um equívoco causado pela comparação rasa com outras religiões. Os orixás, na Umbanda, não são deuses. Eles são representações arquetípicas das forças da natureza, criadas por Deus para manter o equilíbrio do mundo. Ogum representa a força e a justiça. Oxóssi, a sabedoria e a fartura. Iemanjá, a maternidade e o acolhimento. Cada orixá manifesta uma qualidade divina, como os raios que emanam do mesmo sol. Já os guias espirituais, pretos velhos, caboclos, exus e crianças, são espíritos desencarnados que se voluntariam a ajudar os vivos em seus processos de cura, aprendizado e evolução. Eles não pedem adoração, não exigem submissão, não substituem Deus, pelo contrário, trabalham em seu nome, sempre dentro de um princípio de caridade, ética e amor ao próximo. Se a fé pode ter tantas formas, por que o entendimento ainda é tão limitado? Se essa reflexão te tocou de alguma forma, já se inscreva no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois espalhar conhecimento também é um ato de fé. Vamos continuar. A prática espiritual na Umbanda é, acima de tudo, um serviço. Cada entidade que se manifesta em um terreiro está ali para orientar, consolar, limpar energias negativas e ensinar. Mas o faz sempre como instrumento de Deus. É como um médico que aplica o conhecimento da medicina. Ele cura, sim, mas o princípio da vida não está em suas mãos. Vem de algo maior. Essa comparação ajuda a compreender o papel dos guias. São trabalhadores espirituais que agem sob a luz divina. É por isso que umbandistas não oram para exus, não rezam para caboclos como deuses, nem entregam sua fé a orixás como entidades autônomas. Cada ação dentro de um terreiro é uma invocação de forças que vem da fonte divina, com um só propósito:
o bem individual e o bem coletivo. Umbanda não se faz para ganhar dinheiro nem para manipular situações. É uma fé de entrega, de humildade, de silêncio interior. E essa devoção tem nome: Deus. Em um cenário onde a intolerância religiosa ainda destrói terreiros, persegue médiuns e ridiculariza práticas afro-brasileiras, é urgente desfazer os mitos que sustentam esse preconceito. Muitos acreditam, por ignorância, que a Umbanda lida com forças obscuras ou que não é coisa de Deus, mas as estatísticas contam outra história. Segundo o IBGE, mais de 500 mil pessoas se identificam formalmente como umbandistas, e esse número cresce se contarmos os que frequentam centros de forma independente. Outro levantamento da Universidade Federal da Bahia em 2022 revelou que mais de 70% dos terreiros brasileiros realizam atividades sociais, desde distribuição de alimentos até atendimentos psicológicos gratuitos. Isso mostra que a fé umbandista não é só um rito, ela se traduz em ação. A espiritualidade aqui não se limita a rezas ou doutrinas, ela se materializa em cuidado, escuta e transformação social. E tudo isso, mais uma vez, é feito com base na crença de que Deus está presente em cada gesto de compaixão. Mas talvez o dado mais impactante seja outro. O Brasil registra, em média, uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. A maioria dessas denúncias vem de praticantes de religiões de matriz africana, especialmente Umbanda e Candomblé. Terreiros são incendiados. Guias espirituais são chamados de demônios. Crianças são agredidas por usarem roupas brancas ou colares de proteção. Tudo isso baseado na falsa ideia de que, por não seguirem o mesmo modelo cristão tradicional, esses fiéis estão afastados de Deus. Mas o que realmente afasta alguém de Deus? A fé que cura ou o ódio que fere? O gesto que acolhe ou a palavra que condena? A Umbanda, com todas as suas cores, cantos, folhas e tambores, é uma das expressões mais puras da fé brasileira. Uma fé que não exclui, não impõe, não divide. Uma fé que une e que sim acredita profundamente em Deus, talvez mais do que muitos imaginam. A pergunta que iniciou tudo: quem é umbandista acredita em Deus? Revela muito mais sobre quem pergunta do que sobre quem responde. Ela parte de uma ideia equivocada, de que só há uma maneira válida de se conectar com o divino. Mas a espiritualidade é múltipla, rica e diversa, e na Umbanda, Deus não é um conceito distante. Ele está presente no som do atabaque, na fumaça da erva que purifica, no gesto do médium que acolhe, na lágrima de quem encontra consolo. É um Deus que se manifesta na prática, na caridade, na humildade, que não exige dogmas, mas atitudes, que não impõe medos, mas promove cura. O umbandista vive sua fé com os pés na terra e os olhos voltados para o alto, equilibrando tradição, ancestralidade e presença espiritual. E por isso, não apenas acredita em Deus, ele vive Deus todos os dias, dentro e fora do terreiro, em silêncio ou em canto, em oração ou em trabalho. E essa presença de Deus na Umbanda não é teórica. Ela é construída em cada rito, em cada fundamento, em cada prática que tem o objetivo de reconectar a pessoa com sua essência divina. Não se trata de fé cega, mas de fé vivida. Quando um preto velho aconselha alguém a perdoar, quando um caboclo orienta alguém a largar o vício, ou quando um Exu ensina a assumir responsabilidade pelos próprios atos, isso é Deus se manifestando por meio da sabedoria de espíritos que já passaram pela dor humana e agora ajudam a curar outras dores. Na Umbanda, o sagrado está no cotidiano e Deus não é inalcançável, ele é íntimo. Ele se revela nos pequenos gestos, nas palavras de força, nas ações simples de quem escolhe ser melhor, não por medo do castigo, mas por amor à evolução. Essa fé é viva,
é ativa e talvez seja isso que mais incomoda quem ainda a julga sem conhecer. O caminho da Umbanda não é de imposição, é de acolhimento. Ela não exige conversão, não busca convencer ninguém, mas sim convida. Convida à escuta, ao respeito, ao entendimento de que há muitas formas de fé legítima. Se você cresceu acreditando que só existe um caminho até Deus, talvez este vídeo te provoque. E está tudo bem. A dúvida é o primeiro passo do conhecimento. Mas o convite que fica é: antes de julgar, ouça. Antes de excluir, compreenda. Porque sim, o umbandista acredita em Deus, mas acredita de um jeito que talvez você nunca tenha visto. Um jeito que mistura fé, ancestralidade, natureza e espírito. Um jeito que não precisa ser igual ao seu para ser verdadeiro. Afinal, se Deus é infinito, por que a forma de amá-lo deveria ser limitada? Dentro dos terreiros de Umbanda, não existe um único tipo de fiel. Você encontrará mães solteiras buscando orientação, jovens em busca de propósito, idosos que caminharam uma vida inteira em silêncio espiritual e ali, finalmente, se sentiram ouvidos. Encontrará também médicos, professores, músicos, desempregados, empresários. A Umbanda não seleciona por classe, por diploma ou por trajetória. Ela recebe todos com o mesmo acolhimento, porque enxerga o ser humano em essência, não em aparência. E é exatamente nessa diversidade que a presença de Deus se fortalece. Deus, para o umbandista, não está preso à liturgia. Ele está na vivência, no coletivo, na relação entre as pessoas. Por isso, quando alguém entra em um terreiro e é recebido com um sorriso, com um abraço sincero, com um conselho que toca o coração, essa pessoa está sim sendo tocada por Deus, mesmo que não perceba. Porque na Umbanda, Deus não precisa ser explicado, ele precisa ser sentido. O que torna a Umbanda tão mal compreendida por quem está de fora é muitas vezes a sua estética, é o tambor, é a fumaça, é o branco das roupas, os pontos cantados, as oferendas, os passes energéticos. Para muitos, isso parece estranho, para alguns, até ameaçador. Mas esse julgamento nasce da ignorância sobre o simbolismo por trás de cada ato. Cada elemento tem um porquê, um fundamento, uma função espiritual. O tambor, por exemplo, não é apenas musical. Ele conecta planos, ele comunica. A fumaça da defumação não é superstição, é limpeza energética. O branco não é fantasia, é pureza, neutralidade, abertura espiritual. Cada ponto cantado é uma prece. Cada oferenda é uma forma de troca simbólica com as forças da natureza. E tudo isso está alinhado com uma visão profunda e sagrada da existência, onde o espiritual e o material caminham juntos como expressão da mesma criação divina. Deus, nesse contexto, não está no céu distante, ele está no agora. Ao entender isso, o julgamento perde força, a intolerância perde espaço. E a fé do outro começa a ser vista não como ameaça, mas como mais uma forma de se conectar com o sagrado, porque a pergunta que deveríamos nos fazer não é em que religião Deus está, mas sim em quantas formas ele se manifesta. O umbandista vive com essa resposta todos os dias. Ele conversa com seus guias como quem conversa com amigos sábios. Ele respeita os orixás como manifestações divinas que atuam na natureza. Ele realiza seus ritos com intenção, com verdade, com presença. E, acima de tudo, ele caminha sabendo que Deus está com ele em cada passo, em cada palavra, em cada silêncio. Talvez por isso, em tempos de tanta dúvida, tanta intolerância e tanta pressa, a Umbanda ainda seja uma fé que oferece o que muitos perderam: conexão. Conexão com o outro, com a terra, com o espírito. E, claro, com Deus. E é justamente essa conexão que transforma vidas. Não é raro encontrar pessoas que chegaram à Umbanda no seu limite, depressivas, ansiosas, quebradas emocionalmente, desiludidas com outras religiões,
ou simplesmente em busca de algo que fizesse sentido. E saíram de lá diferentes, não porque houve uma promessa de milagre, mas porque encontraram escuta, porque viram suas dores serem acolhidas sem julgamento, porque perceberam que não estavam sozinhas. Porque alguém, muitas vezes um desconhecido incorporado por uma entidade espiritual, olhou dentro dos seus olhos e disse: "Você vai sair dessa." E esse tipo de fé não se impõe, se sente. É uma fé que atua no agora, que entende as urgências do mundo, que se adapta à realidade de cada um sem perder o eixo. E é aqui que muitos se surpreendem. A Umbanda, ainda que enraizada na ancestralidade, é profundamente atual. Ela fala com o presente, com a dor de hoje, com os dilemas de agora. E essa atualidade espiritual só é possível porque tem uma base sólida, a crença inquestionável em Deus. Essa crença, aliás, não é abstrata, é ativa. O umbandista não se limita a frequentar giras. Ele leva sua fé para o cotidiano, em pequenas escolhas, em atitudes éticas, no respeito aos outros e ao ambiente. Muitos centros umbandistas promovem campanhas de arrecadação de alimentos, mutirões de saúde, auxílio a pessoas em situação de rua. A espiritualidade aqui não é um refúgio do mundo, é uma forma de intervir nele com mais consciência. E esse é um dos maiores valores da Umbanda: espiritualidade com responsabilidade. A fé não se desconecta da realidade, pelo contrário, ela a ilumina. Quando uma entidade orienta alguém a perdoar, a buscar tratamento médico, a sair de uma relação abusiva, a cuidar de sua saúde emocional, ela está agindo como um instrumento de transformação. Isso é Deus em ação. Um Deus que não se limita a bênçãos abstratas, mas que se manifesta em decisões práticas, em atitudes cotidianas, em mudanças reais de vida. No fim das contas, acreditar em Deus não é só repetir uma crença, é viver em coerência com ela. E é exatamente isso que a Umbanda ensina todos os dias. Que o divino não está nas palavras, mas nas ações. Que o sagrado não está só nos altares, mas também nas ruas, nas casas, nas escolhas. A Umbanda é uma religião de movimento, de prática constante. Ela não precisa de templos luxuosos, de palanques, de aplausos. Precisa apenas de espaço para existir e de respeito para continuar. Porque todo terreiro, grande ou pequeno, é um espaço de fé legítima, e cada umbandista, com sua roupa branca e sua firmeza espiritual, carrega uma certeza silenciosa: Deus está aqui, está nos ritos, nas entidades, nas forças da natureza e, principalmente, no coração de quem vive a fé com verdade. Por isso, da próxima vez que alguém perguntar se um umbandista acredita em Deus, talvez a resposta mais honesta seja: ele não só acredita, ele serve a esse Deus todos os dias. A compreensão sobre a fé umbandista é, na verdade, abrir portas. Portas para o respeito, para o entendimento, para o fim de uma ignorância que por muito tempo alimentou o preconceito. A pergunta inicial: quem é umbandista acredita em Deus? Foi respondida não só com argumentos, mas com vivências, fundamentos espirituais e exemplos concretos. Mas ainda resta algo fundamental: a responsabilidade de quem agora compreendeu. Porque saber e calar diante do preconceito é também compactuar. E é por isso que este vídeo não termina aqui. Ele se estende em cada conversa onde alguém tiver coragem de dizer: sim, a Umbanda é religião. Sim, o umbandista crê em Deus, profundamente, intensamente, cotidianamente. E sim, essa fé é tão legítima quanto qualquer outra. A espiritualidade brasileira é vasta, diversa e rica porque nasceu do encontro de mundos. Negar essa diversidade é negar a nossa própria identidade. Estamos em um tempo onde cada vez mais pessoas buscam sentido, pertencimento e verdade espiritual. E a Umbanda oferece isso sem exigir submissão, sem apagar histórias, sem apagar culturas,
ela abraça, ela reestrutura, ela dá ferramentas para que o ser humano compreenda seu papel no mundo e na espiritualidade. E essa construção só é possível porque há um alicerce inabalável por trás. A certeza da existência de um Deus único, criador, justo e presente. Esse Deus que se manifesta não como um juiz distante, mas como força vital que guia, que impulsiona, que cura. É isso que faz com que cada rito tenha sentido, que cada ponto cantado tenha direção, que cada entidade tenha propósito. Não é teatro, não é folclore, é fé viva, fé que acolhe o diferente, fé que não exclui quem pensa distinto, fé que reconhece que o sagrado pode ter muitas formas e todas elas apontarem para a mesma luz. Por isso, se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo se mexer dentro de você. Uma dúvida desfeita, uma curiosidade despertada, uma crença reavaliada. E isso já é transformação, porque conhecer o outro com profundidade é o primeiro passo para a empatia real. E a Umbanda, com toda a sua potência espiritual, nos ensina exatamente isso, que não há evolução sem respeito, que não há espiritualidade sem amor ao próximo, que não há Deus onde há intolerância. O umbandista acredita em Deus, sim, mas mais do que isso, ele o manifesta em cada gesto de cuidado, em cada ritual que limpa e fortalece, em cada palavra dita com verdade. E essa forma de viver a fé, mesmo sendo constantemente atacada, continua firme. Porque está enraizada em algo que não pode ser apagado, a presença constante do divino em tudo e em todos, inclusive em você que está ouvindo essas palavras agora. A luz que te trouxe até aqui ainda tem muito a revelar. Não pare agora. Assista o próximo vídeo que está aqui nos cards e siga com a gente nesse caminho de fé, aprendizado e transformação. Umbanda é caminhada e cada passo conta. Se inscreva no canal e deixe um comentário, compartilhando com a gente quem é Deus na sua vida. Saravá, as 7 linhas da Umbanda.